Olá, boa tarde. Começa agora o jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E fique por dentro do que acontece no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Brasil reduz em 42% o número de fumantes passivos. Nos últimos 8 anos, o número de fumantes passivos em ambiente familiar caiu 42% no Brasil. Outra boa notícia é que, na última década, reduzimos em 35% o total de fumantes ativos. Nossos jovens também estão tendo menos contato com o tabaco, mas ainda há muito a se avançar no combate ao tabagismo. Assista! Quase 500 pessoas morrem todos os dias no Brasil por causa do cigarro. Além disso, 78% dos casos de câncer no pulmão são registrados em fumantes. E os outros 22% são casos de fumantes passivos, pessoas que inalam a fumaça por conviverem com quem fuma. Só em 2015, o Brasil teve prejuízo de quase 57 bilhões de reais com tabagismo, dinheiro gasto com despesas médicas e perda de produtividade dos trabalhadores. Mas o Brasil é reconhecido mundialmente pelo combate a este mal. Nos últimos 8 anos, o país conseguiu diminuir em 42% o número de fumantes passivos em ambiente domiciliar. E na última década, caiu 35% o total de fumantes ativos. Entre outras ações, o SUS oferece tratamento para quem quer parar de fumar e investe em políticas de prevenção ao vício. Sua mais recente ação é o lançamento do portal Saúde Brasil, que ajuda as pessoas a se livrarem do tabaco. Hospitais federais do Rio de Janeiro estão passando por reformulação para melhorar o atendimento. Os 6 hospitais federais do Rio de Janeiro e mais 3 institutos de saúde sediados na capital fluminense estão passando por reformulação, especialmente na organização para cirurgias. O objetivo é reduzir o tempo de espera para procedimentos cirúrgicos, organizar as filas e garantir melhor atendimento à população, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, que procura atendimento nessas unidades de referência. A rede de hospitais federais do Rio de Janeiro vai passar por uma reformulação. O objetivo é qualificar o atendimento ao público e aproveitar melhor os recursos humanos e de estrutura que essas unidades têm. O primeiro passo foi definir um perfil cirúrgico de cada um deles. Como tudo na vida, há sempre uma evolução. Então, houve uma evolução, uma modificação do perfil epidemiológico e das necessidades da população fluminense. E para acompanhar essas mudanças, a rede federal tem que também evoluir. Então a gente está propondo uma reestruturação visando justamente uma adequação a esse nova demanda da população, essas novas necessidades, novas doenças que tomaram uma prevalência maior e justamente para atender as filas que são grandes nessas áreas prioritárias que a gente escolheu para atuar. A redefinição de perfis já está concluída e foi submetida aos entes reguladores, que são o Estado e o município do Rio de Janeiro. O INCA, como braço do Ministério da Saúde na atenção oncológica, ele será o líder, quer dizer, já vem sendo o líder na organização de todas as políticas, junto aos demais hospitais federais, na redefinição dos seus perfis em atenção oncológica no estado do Rio de Janeiro. O INTO ele já possui uma experiência no que diz respeito à lista de espera de cirurgias ortopédicas, nas diversas subespecialidades de ortopedia. Nós temos desenvolvido uma logística específica para agilizar todo o atendimento dessa população nessas diversas filas. Então nós estamos trazendo essa experiência aqui para o DGH. Detectamos que na área de ortopedia, oncologia e cardiovascular são as áreas mais buscadas pela população. Então nós entendemos que havia uma necessidade de ampliar esses serviços e para ampliar isso a gente tinha que reestruturar nossa rede de modo a otimizar esses recursos para melhor oferecer uma assistência para a população. Eu acho que a gente tem que ver como a gente vai conseguir atender quem está lá para ser atendido, o fim. A gente tem que ver, finalizar uma operação. Então, para conseguir, às vezes, você fazer uma operação numa pessoa, uma prótese, o que seja, eu acho que você, por trás, você tem que ter todo um apoio administrativo.
Então o núcleo acaba dando esse suporte administrativo para chegar na ponta e um paciente ser atendido. Existe um padrão de qualidade e de excelência dos hospitais federais. Não é à toa que é o mais procurado pela nossa rede do SUS aqui no estado. E a população pode ficar tranquila, porque esse padrão será mantido com protocolos igualitários, mantendo o mesmo padrão de excelência. A gente tem que ter a compreensão que o que existe é o SUS, não é a rede federal, não é a rede municipal, nem a rede estadual. O que existe é o SUS. Vale Cultura, música. O Vale Cultura dá oportunidade para que mais pessoas tenham acesso a espetáculos, shows, cinemas, exposições, livros, músicas, instrumentos musicais e muito mais. Se você é um trabalhador com vínculo empregatício formal, procure seu empregador e peça o seu. Assista. Música entrou na minha vida por volta dos 3 anos de idade. A família da minha mãe basicamente toda canta. E a família do meu pai, todo mundo toca também. Eu vim pra cidade grande em busca de um sonho. Sem a presença dos meus pais, dos meus irmãos, sozinho, só eu e a música. Minha rotina é um pouco puxada. Mais ou menos às 8 eu corro pro trabalho, já tenho que levar o meu violão, porque ao sair do trabalho eu dou aula de música. Quando eu passo conhecimento, aquilo me motiva, sabe, me inspira a seguir em frente. Eu não conhecia o benefício do Vale Cultura. E logo que eu fui contratado da empresa, o pessoal me informou. Eu falei, caraca, velho, como assim? Que show! Cai o benefício, eu vou, compro livros de música, que é o material que eu vou estudar durante aquele mês. Cara, meu sonho está se tornando realidade e vou conseguir fazer aquilo que eu sempre quis. O Vale Cultura dá oportunidade para que mais pessoas, como o Eliel, sintam as emoções de toda a nossa riqueza cultural. Peça o seu na sua empresa. 9 coisas que você provavelmente não sabia que foram inventado ou descoberto por mulheres. Se te pedirem para você criar inventores importantes, nomes como Thomas Edison, Alexandre Graham Bell e Leonardo da Vinci, provavelmente virão à sua mente. Mas Mary Anderson e Annie Tsukamoto, já ouviu falar delas? Talvez não, mas certamente conhece seus feitos. Anderson patenteou o limpador de para-brisas, controlado pelo lado interno do veículo. Tsukamoto desenvolveu o processo para isolar células-troncos humanas. A série da BBC 100 Mulheres, dedicada a histórias nas quais as personagens femininas são as protagonistas, lançou um desafio. A ideia é incentivar mulheres de todo mundo a criar inovações para algum dos seus maiores problemas que enfrentam. Para quem busca uma inspiração, listamos 9 mulheres e suas invenções. A primeira, software de computadores, Grace Hopper. Depois de entrar na Marinha dos Estados Unidos, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a almirante Grace Hopper foi destacada para trabalhar num novo computador chamado Mark I. Pouco depois, ela já estava na linha de frente da programação de computadores. Em 1952, ela criou o primeiro compilador para traduzir um comando textual para uma linguagem em códigos a serem lidos pelo computador. Isso fez com que a programação fosse mais rápida e acabou revolucionando a forma como esses sistemas funcionam. Hopper também popularizou o termo debugging, chamando até hoje para descrever o processo que evita e reduz os defeitos de software. Depois que o inseto foi tirado de dentro da máquina dela, a incrível Grace, como ela era conhecida, continuou trabalhando com computadores até se aposentar, com a mais velha oficial da Marinha, aos 79 anos. Segundo, identificador de chamadas e chamada de espera, Shirley Ann Jackson.
Shirley Ann Jackson é uma física cuja pesquisa nos anos de 1970 a levou a criar o identificador de chamadas e a chamada de espera. Eu creio que muitos no antigo usaram isso. As invenções de Jackson no campo das telecomunicações também permitiram que outros inventassem o fax portátil, cabos de fibra ótica e celulares solares. Ela foi a primeira mulher negra americana a ganhar o título de doutora pelo MIT, sigla em inglês para o renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Terceiro, limpador de para-brisas, Mary Anderson. Em um dia de inverno, em 1903, Mary Anderson visitava Nova York quando percebeu que o motorista era forçado a abrir a janela do carro toda vez que precisava limpar a neve do vidro da frente. E toda vez que isso acontecia, os passageiros ficavam com frio. Anderson pensou numa solução, uma lâmina de borracha que poderia ser acionada dentro do carro. Em 1903, ela patenteou o equipamento. A invenção, contudo, não agradou às montadoras, que acreditavam que o para-brisa já distraía o motorista. Anderson nunca lucrou com sua criação, nem mesmo quando os limpadores se tornaram padrão nos veículos. Quarto, bateria de longa duração, Olga de Gonzalez Sanabria. Pode ser até que a descoberta de Olga de Gonçalves Sanabria não seja a mais empolgante desta lista, mas as baterias de níquel e hidrogênio com longa duração são tão importantes que ajudaram a manter ligada a Estação Espacial Internacional. A porto-riquenha que desenvolveu essa tecnologia em 1980, atualmente é diretora de engenharia de um dos centros de pesquisa da NASA em Ohio, nos Estados Unidos. Quinto, lava-louças, Josephine Cochrane. Josephine Cochrane queria uma máquina de lavar seus pratos mais rápido que os seus empregados e que não os quebrassem. Criou assim uma máquina cujo motor fazia uma roda girar dentro de uma caldeira de cobre e usava a pressão da água. Mas o que motivou Cochrane a patentear a invenção em 1886 e abrir sua própria fábrica de produção e pagar as dívidas que foram deixadas pelo seu marido, que era alcoólatra. Sexto, sistema de segurança doméstico, Mary Van Britten Brown. A enfermeira, que passava boa parte do dia sozinha em casa, teve uma ideia para se sentir mais segura. Foi então que, em parceria com seu marido, Mary Van Britten Brown, desenvolveu o primeiro sistema de segurança doméstico. O equipamento era complicado. Uma câmera conectada a um motor se movia para cima e para baixo da porta para registrar as imagens no meio de um olho mágico. O monitor no qual do casal estava equipado com um alarme. Sétimo, isolamento de células-tronco, Annie Tsukamoto. A patente do isolamento de células-tronco de humanos foi concedida em 1991 e, desde então, o trabalho de Annie Tsukamoto já levou a grandes avanços. A descoberta tem ajudado a compreender o sistema sanguíneo de pacientes com câncer, o que faz aumentar as esperanças de descobertas da cura da doença. Atualmente, Tsukamoto tem conduzido mais pesquisas sobre o crescimento de células-troncos e é capitular da patente em 7 outras invenções. Oitavo, fibra Kevlar, Stephanie Krolik. A química Stephanie Krolik criou uma fibra leve usada para coletes à prova de bala e armaduras corporais. Desde a sua descoberta em 1965, o material, que é 5 vezes mais forte que o aço, já salvou milhões de pessoas e é usado por milhões de pessoas em todos os dias. É possível encontrar a fibra em produtos que vão desde luvas domésticas a celulares, aviões e pontes suspensas. Nono, Monopoly, Elizabeth Maggie. A criadora de um dos jogos de tabuleiro mais populares da história já foi atribuída a um homem chamado Charles Darwin. Mas as regras de monopólio, lançadas no Brasil como banco imobiliário, foram, na verdade, inventadas por Elizabeth Maggie. O objetivo de Maggie era demonstrar a acumulação de riquezas com um jogo inovador, no qual os jogadores trocavam dinheiro e propriedades falsos.
Ela patenteou em 1904 o Landlord's Game, o jogo do proprietário, em tradução livre. A versão que conhecemos hoje foi lançada em 1935 pela empresa Parker Brothers. Ao descobrir que Darwin não era o único criador, a companhia comprou a patente Meg por apenas $500. As crianças que sofreram lavagem cerebral pelo Estado Islâmico e que estão fugindo da Europa. À medida que as pessoas começam a embarcar, o garoto sírio repassa na mente as frases em espanhol que aprendeu. As autoridades poderão lhe fazer perguntas e ele está viajando com um passaporte espanhol falso. O documento custou cerca de 3.000 euros, cerca de 11 mil reais, e foi comprado de contrabandistas de pessoas que ajudaram a fugir da Síria para a Turquia e agora para a Europa. O Estado Islâmico está entrando em colapso na Síria, no Iraque, na Líbia. Em todos esses lugares, eles estão perdendo território. Suas ambições de um califado mundial não estão se mostrando realizáveis. Mas talvez isso já estivesse previsto. Havia um plano B, uma política de segurança, pensando para prolongar a sobrevivência do grupo extremista, depois da perda do controle sobre Raqqa, Sirte e Mossul. Primeiro veio o aliciamento, depois o recrutamento e o treinamento para criar um novo exército de crianças jihadistas, que poderam virar combatentes adultos, a nova geração de ódio do Estado Islâmico. O jovem havia filmado lugares atingidos por ataques aéreos, ajudando feridos no hospital e testemunhando decapitações públicas. Ele também recebeu treinamento militar, o que é pré-requisito para o grupo. No caso de Mutsassim, durou apenas 15 dias. Para outros, pode durar muito mais. O programa é rigoroso. Começa às 4 horas da madrugada com orações, exercício físico, treinamento para combate e lições sobre a Sharia, a lei islâmica. Como parte do treinamento, adolescentes tinham que saltar por pneus em chamas, rastejar sobre arame farpado, enquanto balas disparadas voavam sobre suas cabeças. Muitos grupos armados na África, no Oriente Médio e na América do Sul treinaram crianças para batalhas. Recrutar crianças como soldado é um crime de guerra, mas pouco referem esse treinamento de maneira tão eficiente como o Estado Islâmico. Para se ter uma ideia, as unidades móveis de propaganda que o grupo levou a vários pontos do território mostraram punições e combates. Crianças de 5 anos de idade frequentam esses lugares. Os militantes têm sido cuidadosos na hora de recrutar adolescentes para a causa. Eles aliciam as crianças não apenas por promessas de salvação e paraíso, mas também como a realização de desejos mais terrenos. Mas o Estado Islâmico não apenas se concentrou em recrutar crianças para serem soldados nos campos de batalha. Ele avançou fundo na sociedade, nas casas, na sala de aula e na mente das crianças mais novas. Assim que elas fazem 5 anos, são introduzidas a um vocabulário de conflitos e violências, conforme os livros escolares do califado revelam. Eles são os filhos do califado e o processo de transformá-los em guerreiros sagrados começa aí. Identificar os mais afetados por tudo isso é difícil. Tratá-los por um fim em seus pesadelos e traumas será custoso e levará tempo. Eles perderam muito tempo longe de uma escola apropriada e encontram empregos como qualquer um que cresceu dessa maneira e outros desafios. Além disso, retornar à fé real, aquela que não está poluída pela ideologia jihadista, exige perseverança. Pode ser que seja possível trazê-los de volta à sociedade e para ajudar o Iraque e a Síria a se reconstruírem. É importante também tratar aqueles que conseguiram fugir para o Ocidente, para evitar que eles se tornem criminosos. Mas não será fácil. Talvez os especialistas do Estado Islâmico já imaginassem tudo isso quando criaram esse sistema. Porque apesar de boa vontade, quem quer ajudar um menino que sonha em ser um suicida jihadista, leia a matéria completa no site jornalismogospel.com.br. Você vai saber muita informação e também no site islamismonobrasil.com.br. E vamos a um pequeno intervalo. No próximo bloco falaremos 10 perguntas sobre a Coreia do Norte.
Em Família, que falará sobre as doações e transplante. E o destaque é no News, direto de Nova York. E para completarmos, vamos falar sobre as vagas de emprego. Então não sai daí, voltamos já já. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. Prova da segunda fase, 16 de setembro, sábado, 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmep.org.br. Alunos classificados, participem! O Brasil está cheio de bons professores e boas práticas em educação. Se você é professor da rede pública e desenvolve experiências criativas e inovadoras no processo de ensinar e aprender, participe do Prêmio Professores do Brasil. São R$255 mil de prêmios em dinheiro, além de viagens e equipamentos para as escolas. Inscrições prorrogadas até 4 de setembro. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, que classifica os 50 países mais hostis ao Evangelho. Atualmente, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. A lista mostra 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Em 2016, o Oriente Médio foi uma das regiões que ganhou mais destaque por causa do alto número de refugiados. Países como Iraque e Síria foram fortemente afetados. – 41º lugar, México. Na América Latina, o México se destaca devido ao alto nível de violência e ao crime organizado. Os cartéis de drogas têm como alvo os cristãos, principalmente em comunidades indígenas. 39º lugar, China. Na China, a perseguição no país vem principalmente das autoridades. O Partido Comunista está preocupado com o crescimento da igreja. Embora haja mais liberdade do que há 30 anos, a perseguição ainda continua. Os cultos são com frequência interrompidos. Em 2017, o governo visa continuar controlando os cristãos através de novos projetos de lei. 15º lugar, Índia. A Índia, país com a maioria da população hindu, tem enfrentado nos últimos anos grandes mudanças propostas pelo radicalismo. Um processo completo de hindunização está em andamento em todo o país. Ataques a cristãos têm aumentado com frequência e intensidade. 2º lugar, Somália. Presente na lista desde 1993, a perseguição religiosa na Somália nunca foi tão extrema. Os cristãos do país enfrentam, além de uma longa guerra civil, a maior violência já vista. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab declarou publicamente que quer a Somália livre de cristãos. Este desejo tem custado a vida de muitos irmãos. 1º lugar, Coreia. A Coreia do Norte, há 15 anos, é considerado o país mais difícil para ser cristão. Os cidadãos são obrigados a prestar culto a seus líderes, a família Kim. O cristianismo é visto como desprezível. Decidir ser um cristão é um ato de extrema coragem e que deve ser mantido em segredo. Aqueles que são descobertos podem ser presos, torturados, submetidos a campos de trabalhos forçados ou até mortos. Nunca foi tão difícil ser cristão nesses países. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz que, de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos. Para nossos irmãos, essa é uma realidade diária. Dez perguntas e respostas sobre a Coreia do Norte. O que a Guerra da Coreia do Norte tem a ver com o conflito atual? A Guerra da Coreia entre 1950 e 53 ainda está onipresente na consciência coletiva dos norte-americanos, sobretudo porque o Pyongyang não mede esforços em manter vivas memórias do conflito. A propaganda da Coreia do Norte contra os Estados Unidos é tão eficaz porque as Forças Armadas aliadas travaram uma guerra tendo pouca consideração pelos civis. Tecnicamente, a guerra ainda não acabou e que nenhum tratado de paz foi assinado por outro lado. Esse cessar-fogo está vigente há 64 anos. A presença de 30 mil soldados americanos na Coreia do Sul e os exercícios militares regulares dos americanos com tropas sul-coreanas deixaram os norte-coreanos com uma sensação permanente de ameaça. 2. Como é a vida das pessoas da Coreia do Norte? Anos de isolamento prejudicaram tremendamente a economia da Coreia do Norte, e que é o motivo do sofrimento de hoje para a população. Em meados da década de 1990, o país sofreu com uma torrente devastação que matou cerca de 300 mil pessoas. A ONU relata que mais de 1/3 da população está malnutrida e a falta de assistência médica e saneamento básico. 3. O regime de Kim Jong-un é realmente irracional? Não há dúvidas que Kim Jong, de 33 anos, é um déspota que tem como objetivo manter seu poder a qualquer preço na única ditadura comunista familiar do mundo. Mas Kim não deve ser visto como um louco de Pyongyang. Ao longo dos últimos 6 anos, ele pode ter agido de forma imprudente, mas também estratégicas. Kim fortaleceu seu poder no Estado, partido do Exército, rivais potenciais com seu meio-irmão e tio que foram eliminados. 4. Como a Coreia do Sul avalia a situação? A Constituição sul-coreana de 1987 se comprometeu com a reunificação pacífica baseada na liberdade da democracia, mas nem a chamada política do Sol de Kim Jong deu início a um novo milênio. Nem a medida mais duras de seus processadores conseguiram alcançar algum sucesso na aproximação entre os dois países. Há aproximadamente um período de turbulência doméstica. A Coreia do Sul elegeu um novo presidente, Moon Jae-in, em maio de 2017. Ele defende um entendimento com a Coreia do Norte e anunciou manter uma maior distância dos Estados Unidos. Até o momento, Pyongyang não respondeu às ofertas do Sul de sentar numa mesa de negociações. 5. Como aconteceria um conflito militar? Por trás de ambas as Coreias altamente armadas estão os antigos aliados da Guerra da Coreia, que são também rivais à China apoiando Pyongyang, enquanto que os Estados Unidos apoiam Seul. Um conflito provavelmente envolveria o Japão, Rússia e, por causa da OTAN, a Alemanha. Por trás de ambas as Coreias altamente armadas estão um antigo aliado, a Guerra da Coreia, que são também rivais da China e que apoia Pyongyang, enquanto que os Estados Unidos apoiam Seul. Um conflito provavelmente envolveria o Japão. Se uma guerra entre duas Coreias acontecer, milhares de vidas estariam em perigo imediato, sem o uso de armas nucleares. A capital da Coreia do Sul, Seul, com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, fica a apenas 60 quilômetros da fronteira norte-coreana e está ao alcance de milhares de peças de artilharia de Pyongyang. Pyongyang teve décadas para esconder e proteger suas instalações militares. Até mesmo a potência militar americana não seria capaz de eliminar todas as armas do tempo. Além das armas nucleares, Kim também possui toneladas de armas químicas e biológicas. Ao longo prazo, a Coreia do Norte não conseguiria ganhar uma guerra, mas todas as penínsulas coreanas seriam transformadas literalmente em cinzas no caso de um conflito. 6.
como Donald Trump mudou a política dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte. Com a entrada de Trump na Casa Branca, a política dos Estados Unidos para a Coreia do Norte sofreu uma reviravolta. Logo no início do seu mandato, o caso do estudante americano Otto von Wambert causou grande preocupação. Após sair de uma prisão norte-coreana, o jovem apresentava sinais de abuso físico e morreu poucos dias depois na chegada dos Estados Unidos. 7. Por que a China hesita em pressionar a Coreia do Norte? O Ocidente espera que a China endureça suas sanções contra a Coreia do Norte, especialmente quando se trata de exportações de petróleo, mas Pequim rejeita a contínua exportação de petróleo e alimentos para Pyongyang, dizendo que tratar de uma ajuda humanitária. Entretanto, Pequim aderiu às sanções previstas e estabelecidas pela ONU e impedem a importação de carvão e outros produtos norte-coreanos. No geral, não está claro qual é a influência da China sobre a Coreia do Norte. Por várias vezes, Pyongyang realizou testes atômicos, apesar de avisos intensos de Pequim. A China tem uma mudança de regime na Coreia do Norte, especialmente se isso levar a uma reunificação com a Coreia do Sul. Isso colocaria a Península Coreana completamente sob a influência dos Estados Unidos. Soldados americanos ficariam estacionados diretamente na fronteira da China, a um paralelo para a liderança chinesa. 8. A Rússia mais do que um observatório silencioso? Moscou afirma que os testes com mísseis balísticos são uma série de ameaças para o tráfego aéreo e marítimo da região, bem como perigo para os civis. A Rússia dividiu a fronteira em apenas 17 quilômetros com a Coreia do Norte. Por outro lado, os russos também alertaram os Estados Unidos contra uma ação militar e querem contribuir para uma solução diplomática para os problemas da Península Coreana. 9. O que a ONU faz? A organização da ONU apresentou uma estratégia abrangente para futuras cooperações da Coreia do Norte nos próximos 5 anos, em estreita colaboração com o governo Kim. A organização gostaria de aproximar os países com seus objetivos de desenvolvimento e apoiar seu progresso econômico. Desde as provocações mais recentes, a relação entre a ONU e o regime norte-coreano está tensa. E 10º, a diplomacia ainda pode funcionar? A diplomacia com a Coreia do Norte é um desafio em si mesmo. Nas chamadas conversas de 6 partes, a Coreia do Norte provou ser excepcional em colocar seus parceiros de negociação um contra o outro para o lado proveitoso. Ao longo de 6 anos, Pyongyang manteve conversas sobre o seu programa nuclear com a China, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Tendo uma vista a situação atual, especialmente discutem sobre um congelamento duplo. Para isso, a Coreia do Norte congelaria seus programas nucleares e os mísseis, e os Estados Unidos e Coreia do Sul renunciariam às manobras militares conjuntas. Seul e Washington recusaram o propósito. Pyongyang cobraria um preço alto para interromper seu programa nuclear. Negociações bilaterais com os Estados Unidos também é um tratado de paz que substituiria o acordo do cessar-fogo de 1953. O problema é que a Coreia do Sul teria que aceitar em sua Constituição um segundo Estado coreano. E dessa forma, Washington não teria mais legitimidade de estacionar tropas americanas na Coreia do Sul, enfraquecendo seu papel de domínio na região da Ásia-Pacífico. Em família, doações e transplantes. Mais de 95% dos transplantes de órgãos no Brasil são realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O país é referência mundial nessa área. Tem o maior sistema público de transplantes do planeta. Apesar disso e das campanhas que procuram conscientizar a família da importância das doações, pouco mais da metade delas autorizadas a retirar os órgãos nas situações em que isso é possível.
A apresentadora Yasmin Saboy conversa sobre o assunto com o coordenador do Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, Gabriel Teixeira. A psicóloga que recebeu um transplante de fígado, Elizabeth Ribeiro, é a representante da Associação das Doenças Renais e Transplantes do Estado do Rio de Janeiro, a Adreterge, que passou por um transplante duplo. Patrícia Freitas. Apresentação, Yasmin Saboia. Assista. Talvez você nem imagine, mas em 2017, somente no primeiro trimestre, foram realizados mais de 10 mil transplantes de órgãos e tecidos no Brasil. O número ainda não é suficiente para eliminar uma fila com mais de 35 mil brasileiros que esperam por um órgão. Mas é uma boa notícia se considerarmos que o número de transplantes realizados cresce a cada ano. E é importante dizer, no Brasil, 90% dos transplantes são realizados através do SUS, que tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Para cada um desses mais de 10 mil transplantes, famílias inteiras se viram naquele que provavelmente foi o momento mais intenso de suas vidas. Em muitos casos, morte e renascimento colocaram duas famílias em lados extremos de dor ou alegria. E essas pessoas, provavelmente, nunca vão se conhecer. É por isso tudo que é sempre bom conversar sobre doação e transplantes de órgãos em família. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a Elizabeth Ribeiro, psicóloga que recebeu um transplante de fígado, Gabriel Teixeira, coordenador do Programa Estadual de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro, e Patrícia Freitas, representante da Associação dos Doentes Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco dessa história, né? Que geralmente são histórias bonitas, né, Gabriel? Você, você vem acompanhando há algum tempo isso pelo programa. Eu queria começar com você, trazendo um panorama de como é que a gente está hoje e sabendo como é que ficou essa transformação, porque nos últimos anos cresceu bastante, evoluímos nesse sentido, né? O Rio de Janeiro, principalmente, não fazia transplantes quase, né? Sim. Como é que a gente está hoje nesse panorama? Olha, primeiramente, obrigado pelo espaço, né? É um prazer estar aqui no programa para falar de um assunto que mexe tanto com a vida das pessoas, né? A nossa história aqui no Rio, ela começa a mudar em 2010, quando é lançado o que a gente chama de Programa Estadual de Transplante, que a gente chama carinhosamente de PET, né? E a partir da criação do programa, que foi uma reestruturação, na verdade, das ações que envolvem a identificação, a doação e o transplante, a gente conseguiu melhorar os números ao longo dos últimos 7 anos. Deixa eu trazer aqui as nossas convidadas que receberam a doação de transplante e o transplante, né? Começar com você, Elizabeth. Você, no caso, recebeu um fígado. Como é que foi essa vivência? Foi muito importante, porque se eu não tivesse, né, esse doador que salvou a minha vida, eu não estaria aqui agora participando com vocês desse programa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E a sociedade, ela precisa se conscientizar mais que tem pessoas, né, que aguardam um órgão e é muito difícil, né, para a família, não só do doador. Como é que foi receber essa notícia aí? Maravilhosa, porque quando você descobre, né, a doença em si, porque é uma doença silenciosa que você, né, não tem... Hepatite C, você não tem sintomas nenhum. E quando começa a se agravar, ela se torna tão veloz de uma forma que, de repente, você se encontra entre a vida e a morte. Questões de meses. Então, você vai para a fila, é muito sofrimento, você espera um doador. E, com certeza, eu fui agraciada aqui de um órgão que chegou aqui no Rio de Janeiro, do Paraná.
E foi o dia mais feliz da minha vida. Você viu aquela notícia? A notícia maravilhosa, porque chegou a sua vez e você vai ser transplantado agora. Eu falei, meu Deus. Vou trazer essa história em capítulos, Beth, para a gente emocionar o programa inteiro. Okay. Porque eu acho que tem muita emoção realmente, né? A Patrícia também vivenciou essa emoção em dobro, né? Porque você recebeu 2 órgãos num único transplante. Inclusive, teve amigos que te ofereceram. Não é qualquer amigo que oferece um órgão, não é? Sim, Como é verdade. Que foi isso, Patrícia? Eu sou diabética desde criança, né? E em 2008 eu descobri que eu precisaria dialisar porque meus rins entraram em falência. Então comecei a fazer hemodiálise, minha mãe chegou a fazer os exames para poder me doar o rim, mas infelizmente ela não pôde doar. Então alguns amigos, né, se ofereceram, mas pelo problema da diabetes eu resolvi tentar um transplante duplo, né, de rim e pâncreas para tentar sanar os 2 problemas. Então, assim, o Rio, infelizmente, não faz transplante de rim e pâncreas. Eu dialisei, fiz hemodiálise por 6 anos e meio e acabei entrando na fila de transplante em São Paulo. Eu fiquei 1 ano e 11 meses na fila e as incertezas, vai dar tudo certo, não vai dar, como vai ser a recuperação, né? Vou ter que estar lá sempre ou não. Toda uma questão isso é interessante trazer, emocional. Né? Isso é interessante trazer, né, Gabriel? A gente tem um programa que é nacional também, né? Se organiza nacionalmente, uma fila de transplantes que é uma fila única e toda essa necessidade de organização que eu acho que talvez mais do que financiamento ou tanto quanto financiamento, ela é essencial, né? Sim. Como é que você verifica essa organização hoje e qual é a proporção de amigos e pessoas que estão fazendo esse tipo de doação? Porque a questão da doação, realmente, como a Elizabeth falou, é super importante, né? Pois é, assim, o que a gente costuma dizer é o seguinte, que tudo começa com, na maioria das vezes, né, quando é o transplante do paciente falecido em morte cefálica, tudo começa com o sim da família, né? Sem esse sim, todo o trabalho que a gente vai ter depois desse sim não acontece. Então, é importante discutir isso aqui, porque sem a doação não existe transplante. E a oportunidade, o melhor momento de discutir sobre doação de órgãos é com as famílias, né? E, se possível, não no momento onde você recebe o diagnóstico de que um familiar seu querido morreu, né? O momento de discutir isso, talvez tomar essa decisão, seja sentado à mesa tomando café da manhã, ou almoçando, ou no jantar. As pessoas não gostam muito de conversar sobre a morte, Pois né? Fogem disso, mas ela chega um dia, né? É cultural, mas é o que a gente tenta levar hoje para a sociedade, né? Que as pessoas, na verdade, ninguém é obrigado a ser ou não ser doador. Nosso papel não é induzir você a uma coisa ou outra. Não, na verdade não é isso. É que você possa tomar a sua decisão com a informação correta, dada na hora correta, da forma correta. Né? Então, isso que a gente preza. De amor, né? Que a gente chama de a doação altruísta, que a gente chama. Onde você doa sem esperar nada em troca. Não há mais nada que se esperar em troca. Exatamente. Também, né? E a questão da doação em vida, né? Porque o rim se pode doar em vida, parte do fígado, algumas patologias, você tem a possibilidade de doar parte do seu fígado. Sim. Então, assim, seu fígado vai se restabelecer e você vai estar ajudando uma pessoa em vida. Uma tendência mundial, no Brasil não é diferente, é que, como a doação em vida é uma coisa obviamente factível, mas ela coloca em risco também o doador, né? Não é uma cirurgia simples, não? Não é uma cirurgia simples. Então, hoje em dia, os números de transplantes intervivos vêm diminuindo ao passo que os transplantes dos doadores que já faleceram vêm aumentando. Essa que é a tendência mundial, né? Então, obviamente que existem casos e é uma modalidade de transplante importante, mas acaba que a doação de um doador falecido acaba sendo preferível porque você não coloca em risco uma segunda vida, né? Que vai doar um pedaço do fígado. E os países que têm maior quantidade de doadores são países que têm campanhas permanentes sobre isso, né? A gente aqui não vê realmente na TV veiculado com... Eu não me lembro de ter visto uma campanha realmente incisiva nesse sentido, né? Isso. Falta ainda, né, essa chegada na mídia, né, com muito mais ênfase, né, para que haja essa comunicação que as pessoas elas têm que se conscientizar. A importância da doação. Você imagina agora quantas pessoas sofrendo. No meu caso, né, que foi de um doador, né, cadavérico. Por quê? O meu fígado, ele
não tinha mais. Então, para mim, só restava o transplante. Então, eu tive que tirar o órgão inteiro. É muito importante trazer isso, né? Muito importante. Eu queria trazer para essa conversa uma reportagem que a gente fez alguns anos atrás. O Canal Saúde foi até Blumenau fazer essa reportagem, que eu acho que vai alimentar bastante a nossa conversa. É uma história que traz bastante disso que você está trazendo, Elizabeth. Então, no próximo bloco, você vai conhecer uma família de Santa Catarina que viveu os dois lados dessa história e se tornou ativista pela doação de órgãos. É uma história incrível. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho. Agora você vai conhecer a história de uma família que, anos depois de recusar a doação de órgãos, se viu diante da necessidade de receber um órgão para transplante. Pois é, pode acontecer. Há mais ou menos 7 anos atrás, a nossa equipe foi a Santa Catarina conhecer a história da família Fritzker. A gente resolveu resgatar essa matéria porque ela traz uma importante mensagem sobre doação e transplante. Vamos dar uma olhada? Minha filha Raquel, ela teve um problema de saúde localizado no cérebro, a hipófise, né? Teve que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia resultou numa morte cefálica, né? E a opção da Raquel foi para não ser doadora. A gente respeitou essa decisão dela, né? É uma decisão dura, pesada, né? O que foi determinante para a não doação? O que determinou a não doação foi vamos dizer assim, a opinião da minha filha Raquel de não ser doadora. A gente respeitou essa opinião dela. E aconteceu a questão do Denis, né? E aí a gente teve um momento de avaliação, né? Da decisão que a gente tinha tomado então quando tinha acontecido com a Raquel. Qual a situação do Denis? Como é que foi receber a informação de que ele dependeria do órgão de alguém, da doação de alguém para poder continuar vivendo? Pois é, aí a gente sempre volta a refletir do acontecido, né? Eu tinha uma doença no meu fígado, né? Onde que tinha uma massa dentro dele que não pegava os nutrientes, né? Da alimentação, né? Aí eu passei pela equipe médica e vi que precisava fazer o transplante, né? Foi um choque, né? Porque eu não conhecia nada sobre transplante, não sabia como funcionava. A primeira coisa que veio à cabeça veio a morte da minha irmã, né? Que onde foi pedido para se doar os órgãos e depois de 5 anos eu precisei, né? Isso que foi difícil. E aí quando ligaram dizendo que você já tinha um fígado, como é que você se sentiu? Muito feliz, porque onde que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu converso com o pessoal, né? Para conscientizar as pessoas para doarem os órgãos, para ajudar as outras pessoas, porque só quem passa por isso sabe o quanto é necessário ter uma pessoa aí para te ajudar, né? Nós contactamos o Denis, que hoje está com 24 anos, para saber como está a sua vida depois desse tempo todo. Ele está em Montevidéu e falou com a gente por videoconferência. Olá, tudo bem? Esses 10 anos foram 10 anos maravilhosos na minha vida. Na verdade, um começo novo da minha vida, né? Depois que eu fiz os transplantes, eu tive, na verdade, uma vida normal. Não tive nenhuma dificuldade, nenhum problema em questão do fígado, né? Hoje em dia, eu faço minhas atividades normais, eu trabalho, já sou formado em administração, hoje trabalho numa instituição financeira, faço minhas atividades físicas, vou na academia, eu gosto de pedalar, jogo futebol, vôlei, então é tranquilo, só tendo cuidado com os medicamentos, né? E o acompanhamento médico, que é de cada 4 a 3 meses. Me diz o que significou esse transplante na tua vida? Para mim é um recomeço. Eu olho a minha vida com outros olhos. Dou valor às pequenas coisas hoje em dia, né? Aconteceu na minha família que a minha irmã era para doar órgãos, não foi doado por falta de informação e um tempo depois eu precisei. Então eu sei o quanto isso é importante e bom para a minha família. Se você encontrasse a família que te doou o órgão, o que você diria para eles? Eu ia agradecer.
Com certeza, é o único sentimento que eu teria de agradecimento. E mostrar talvez o que eles fizeram tão grande que isso foi. E o bem que eles fizeram para a nossa família. Por mais difícil talvez que seja a perda para eles, mas eles estão alegrando uma outra família. Eu acho isso um gesto muito bonito. Estamos de volta conversando sobre doação e transplantes de órgãos. Comigo nessa conversa, Patrícia Freitas, representante da Associação dos Doentes Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro, Elizabeth Ribeiro, psicóloga, que recebeu um transplante de fígado, e Gabriel Teixeira, coordenador do Programa Estadual de Transplante do Rio de Janeiro. Gente, uma coisa que me chamou muita atenção é a fala do Denis, quando ele diz: não doamos por falta de informação. Voltamos ao que foi dito no primeiro bloco, né? Então, a família realmente não tinha noção da dimensão e da importância que era aquele momento e respeitaram a vontade da menina que faleceu, né? Aí eu pergunto a você, Gabriel, o que mudou? As equipes multidisciplinares fazem um trabalho ali na hora da morte encefálica, não é isso? Isso. E é um trabalho bem delicado, né? O que mudou de lá para cá nesse trabalho? O que acontece? Então, no momento que você está envolvido ali num caso de morte encefálica, existe todo um apoio que é dado a essa família, desde a suspeita do diagnóstico até durante o diagnóstico e após o diagnóstico, para que a família possa compreender o que está acontecendo, porque possivelmente é a primeira e a última vez que aquela família vai se deparar com aquela situação. E a ideia é que a família receba toda a informação sobre o que está acontecendo, o que é o diagnóstico, e confirmando o diagnóstico de morte encefálica, ela vai ser colocada diante da possibilidade, né, de doar os órgãos familiares. Qual é a proporção hoje de convencimento das famílias? Olha, a gente tem uma taxa de negativa das famílias, né, na ordem de 40%. Já reverteu bastante isso, já foi maior, né? Já foi maior, mas a gente ainda tem 40% das famílias que falam não. E aí a gente tem uma outra forma de abordar esse tema, que é uma ferramenta que a gente criou em 2014, que chama Doe Mais Vida. O que é isso? É uma plataforma online, onde lá você tem informações sobre o que é doação de órgãos, né? E aí você pode se cadastrar como doador. Esse cadastro ele não tem a finalidade de ser autorização para a doação dos órgãos, porque a doação dos órgãos ela é sempre da família. Isso mudou também, né? Isso porque mudou. Antes ficava no documento, pessoa, no caso da Raquel, que foi a menina que faleceu, ela tinha colocado na identidade dela que ela não queria, que ela era não doadora, exatamente. Né? Agora é a família que decide, né? Isso acabou. Mais de uma década isso foi encerrado, esse tipo de que era presumida, né? Agora passa a ser consentida. Ninguém pensa realmente, de fato, na possibilidade de falecer, ainda mais tão nova, né? Mas você, a partir do momento também que você entra para fazer o transplante, né? Quando você está se dirigindo para o centro cirúrgico, tem né? Você é assistida também por uma equipe, né? Como você falou, multidisciplinar. Na hora também você diz que você não sabe o que vai acontecer com você, né? Porque já é uma coisa bem delicada. Você vai tirar um órgão seu que está doente para receber, né, um outro órgão, né? Saudável para que você possa ter uma sobrevida. Vamos dizer, renascer novamente, a sua chance, porque senão você não teria essa capacidade, obviamente você iria falecer. Então, na hora, por exemplo, quando eu estava, né, me dirigindo para o centro cirúrgico, e até brincaram comigo, eram eu e mais 2 pessoas, entramos os 3, né, para fazer o transplante de fígado. Eu até brinquei assim, né, meus familiares, olha, Elizabeth, vai lá, escolhe um bem vermelhinho, né, pela importância, aí o carinho, né, falou, tá vendo? Porque esse doador, essa família, está te dando, né, uma nova chance, uma sobrevida. A gente vê que um processo que é essa ida para o momento da cirurgia, enfim, e com certeza com essa falta de conhecimento que se tem na sociedade em geral sobre os transplantes no Brasil, existe uma agonia um pouco a mais, né? Como é que você se sentiu nesse processo até o momento da cirurgia? Como é que foi o encaminhamento para a fila de transplantes? O seu grau de confiança nesse processo, como é que foi? Na verdade, eu já conhecia
assim, eu agradeço sempre muito porque os médicos que me atendiam na clínica de hemodiálise também são transplantadores, então, assim, sempre me estimularam muito ao transplante. Então, minha mãe, quando fez os exames, né, não pôde doar e meu médico me aconselhou, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor tentando o transplante duplo, né, que você vai resolver os dois problemas. Tive todo o apoio deles, né, para ir. Primeiro, tentamos aqui no Rio, tinha uma proposta na época estadual de reativar o sistema de transplante duplo, isso não aconteceu. E eu fui para São Paulo, na verdade, com a cara e a coragem, né? Porque me falaram de alguns hospitais que faziam esse tipo de transplante. Eu fui, me inscrevi em um hospital, depois resolvi trocar de equipe de transplante, então eu fiz meu transplante no Hospital Bandeirantes, com o Dr. Marcelo Perosa, sou muito bem atendida lá. Então, assim, tive muito apoio dos meus médicos, mas foi tudo uma grande novidade, porque você sai do seu estado, né? Da primeira vez fui sozinha, né? Para conhecer, para ver como funcionava. O seu próprio estado já é complexo, né? Porque não se faz um transplante várias vezes ao longo da vida, né, Elizabeth? Exatamente. Também é complicado esse lado já, né? Então, né? É tudo uma grande novidade, né? A gente está sensibilizado. Eu fazia hemodiálise 3 vezes na semana e você tem que conciliar toda a sua vida com isso. Eu tive que parar de trabalhar, né? É muito bem pesado, né? Esse período que a gente passa até um transplante. E depois aguardar também, né? Porque aí eu fui, me inscrevi, fiz os exames, tudo certinho. Estava apta a fazer um transplante duplo, porque é uma cirurgia muito delicada. Então, né, aí passa o processo de aguardar ser chamada, né? E a qualidade de vida está aí, né? Prometida, exatamente. Né? A espera do telefone tocar na sua casa, chegou, é agora, quem será? Será que é o, Eu fui chamada uma primeira vez, não deu certo. Né, os órgãos não estavam Ainda tem isso, bons. né? Exatamente. Essa possibilidade, eu fui chamada a primeira vez, não deu certo. E menos de 2 meses depois, né, aí eu fui chamada novamente e deu tudo certo. Tem 2 anos e meio que eu estou transplantada. Que coisa boa, né? Uma outra qualidade de vida. É interessante que o teu trabalho, né, Gabriel, por mais, vamos dizer, distante que possa parecer dessas realidades, não é, né? Você está ali fazendo uma ponte, as centrais de transplante estão fazendo uma ponte importante de vida, né? Pois é, assim, é uma grande oportunidade estar aqui, né? Porque na maior parte do tempo a gente está vivendo o outro lado do transplante, que é a doação. Né? Então, envolvido com as famílias que estão nas unidades de terapia intensiva, que perderam seus familiares, que doaram os órgãos daquelas pessoas que elas gostavam, mas a gente tem poucas oportunidades de estar com o outro lado do transplante, que são as pessoas que vão receber aqueles órgãos. Né? Então é muito legal ver a Elizabeth, ver a Patrícia, que receberam seus órgãos. E no meio disso, né, tem uma dedicação enorme. Né? Assim, a gente, quando fez esse trabalho em 2010 em Blumenau, a gente viu ali a dedicação do médico, que às vezes fica 3 dias sem dormir, porque a hora que o órgão aparece, eles precisam ir buscar, e não importa se já estão há 2 dias sem dormir. É muito amor, realmente. São equipes muito dedicadas. Faz, né? Muito dedicadas. É uma dedicação, são pessoas que vivem para isso, na verdade. Né? Tanto as equipes que trabalham com a doação e tanto aquelas que trabalham com o transplante. Né? E é importante dizer que mesmo quando se tratam de hospitais privados, o que ocorre muitas vezes, né? Mesmo assim, são financiados pelo SUS, né? SUS, o meu transplante foi feito num hospital privado, financiado pelo SUS. Eu também. É importante ressaltar isso, né? Porque a gente tem essa iniciativa, esse programa que vem dando certo. Eu sinto falta realmente de ver na imprensa, na grande mídia, mais sobre isso, né? Porque estamos realmente fazendo vamos dizer, uma revolução silenciosa e lenta, talvez, para a necessidade urgente de quem está esperando na fila de transplante, né? Certamente, se eu tivesse a oportunidade de discutir mais sobre o tema, né, nos veículos de comunicação, a gente talvez não tivesse 40% negativa das famílias, porque essas famílias poderiam tomar suas decisões com uma qualidade de informação melhor, né, e ter contato com isso no momento prévio. Isso seria bastante importante. E é importante dizer que você tem uma negativa de 40% e que nem todos os órgãos, como a Patrícia citou aqui, nem todos os órgãos que são doados conseguem-se realmente o aproveitamento pleno, né? Existe uma taxa muito grande de perda desses órgãos, Gabriel? O que acontece? O transplante é um procedimento cirúrgico, é um procedimento bastante delicado, né, onde
O objetivo final é que você tenha segurança para aquele que vai receber um órgão. Então, durante todo o processo, o órgão, o doador, são avaliados e reavaliados, né? Então, por vezes, você tem a família que sim, que doou os órgãos, mas por alguma condição do doador, aqueles órgãos não puderam ser aproveitados para transplante. A gente está se encaminhando para o final do programa. Eu não queria deixar de citar aqui também uma outra fala do Denis. Eu queria trazer a reprodução aqui para vocês. O Denis fala que passou a olhar a vida com outros olhos e dar valor a pequenas coisas. É bem clichê até falando isso, mas com certeza para quem está vivendo não é nada clichê, né, Elizabeth? Não é não. O tratamento é bem sofrido. Você fica, né, desorientado, seu corpo vai mudando, você não se reconhece, e só com muito amor da família, né, e dos seus médicos ali te tratando, porque aí você consegue, né, se manter até o seu órgão chegar. Patrícia, me dá uma breve fala sua, como é que é olhar a vida depois de receber 2 órgãos? A qualidade de vida é incrível, né? Assim, eu diabética desde 11 anos, eu tomava insulina e media, né, a glicose constantemente, era 4, 5 vezes ao dia. E hoje acordar, poder ir direto para a cozinha tomar um café é incrível, né? Incrível. Quem está em casa precisa saber disso. É incrível tomar um café assim que acorda. No início parecia que estava faltando alguma coisa, que eu estava esquecendo alguma coisa. Ou está sobrando alguma coisa, tem um café a mais aqui no meu dia já, que bom, Não, né? mas assim, né? Eu tinha que acordar, medir a glicose, tomar insulina, para depois fazer qualquer outra coisa, né? Então, assim, as doações em geral são assim, modificam a vida da pessoa completamente, né? E qualquer espaço de conscientização, de estímulo à doação, com doador falecido, com doador vivo, é importantíssimo, porque até os pacientes, muita gente não tem a conscientização total do que é a doação. Precisamos falar a respeito cada vez mais, né, gente? Cada vez mais falar sobre isso, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo. Acho que o tema é grandioso demais para caber em 26 minutos de programa, mas acho que vale sempre essa conscientização, estarmos na casa das pessoas falando sobre isso. Sim. E obrigada por compartilharem essas histórias de vocês e trazer tão boas notícias, Gabriel, para a gente aqui no programa. Obrigado, é um prazer poder falar do nosso trabalho. Também. Obrigada a vocês. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. E não deixe de conversar com a sua família sobre doação de órgãos. A gente nunca sabe de qual lado da história a gente pode estar um dia. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá! Destaque ONU News. O Destaque ONU News de hoje aborda o conflito do Iêmen, que provocou pelo menos 5,1 mil civis mortos desde 2015. Outros temas são migrantes no México e a falta de água na faixa de Gaza. Assista. Olá, bem-vindo à informação neste Destaque ONU News diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Sou Eleutério Guevara. Começamos a falar de um conflito que em cerca de 2 anos e meio provocou pelo menos 5.100 civis mortos. Isto aconteceu no Iêmen, onde os combates também feriram 8.700 pessoas. Mais de 20% das vítimas fatais são crianças. Os dados constam de um relatório apresentado esta terça-feira ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Segundo a ONU, o país foi marcado por violações e abusos de direitos humanos e do direito internacional humanitário. Os ataques aéreos da coligação pró-governo seriam a principal causa das mortes de crianças e da perda de vidas em geral. Para o Alto Comissário dos Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, é fundamental que seja realizada uma investigação internacional independente sobre o conflito no Iêmen. De acordo com o relatório, continuam a ocorrer violações e abusos no país, onde os civis sofrem profundamente as consequências de uma catástrofe inteiramente causada pelo ser humano. Os comitês populares afiliados às milícias Houthis e as unidades do exército leais ao ex-presidente Abdullah Saleh foram responsáveis por cerca de 67% dos mais de 1.700 casos de recrutamento de crianças usadas em combates.
E passamos agora a um outro tipo de violência que está por detrás da fuga de milhares de pessoas para o México. No país, a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, atua em parceria com a ONG Caritas em áreas rurais e urbanas para ajudar pessoas que abandonaram as suas casas em países latino-americanos. Somente no ano passado, o México recebeu cerca de 450 mil pessoas em situação irregular, sendo a maioria das Honduras, de El Salvador e da Guatemala. O objetivo da parceria é melhorar a recolha de dados sobre o deslocamento e ajudar na proteção e assistência humanitária para lidar com pessoas que muitas vezes buscam segurança contra o aumento do poder e da violência das gangues nos países de origem. Frequentemente, os candidatos a asilo tentam seguir para os Estados Unidos e o Canadá, mas o México tem cada vez mais pessoas. Somente em um ano, o número aumentou 156%. A Guatemala segue a mesma tendência. E o conflito é causa da situação precária de moradores da faixa de Gaza, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Segundo a agência, um dos maiores desafios na área é a falta de água potável. Além disso, 70% da população precisa de ajuda para sobreviver e 42% estão desempregados. Entre jovens, a falta de emprego é ainda maior. 60% deles não trabalham. A faixa de Gaza tem 2 milhões de habitantes. Metade são crianças com menos de 18 anos. Os moradores sofrem com a falta de água potável e de saneamento básico. O Unicef afirma que apenas 5% da água retirada do aquífero está pronta para o consumo. Até ao fim deste ano, o local deve tornar-se inutilizável. O Unicef alerta que, se nada for feito, os danos causados poderão ser irreversíveis em 5 anos. E muitas famílias palestinas tentam contornar a crise de escassez de água comprando bombas e garrafões por um alto preço, mas mesmo assim a quantidade não é garantida e muitas crianças ficam doentes com água contaminada. Pelo menos 25% dos moradores de Gaza não têm rede de esgoto. Vamos agora aos líderes da audiência nas redes sociais, que incluem comentários vindos de seguidores como você, da ONU News. Em interatividade, passamos o microfone a si que nos segue de todas as partes do mundo. O tema de maior destaque nas nossas redes sociais foi a reunião de emergência do Conselho de Segurança realizada esta segunda-feira após o teste nuclear da Coreia do Norte, que foi anunciado pela agência estatal do país no domingo. E outro post de sucesso no Facebook foi o vídeo sobre a despedida de militares brasileiros das Forças de Paz da ONU no Haiti, a MINUSTAH. Já no Twitter, o campeão da audiência foi a reunião do Conselho sobre a Coreia do Norte, com quase 13 mil visualizações e 200 interações em poucas horas. O tema certamente continuará nas atenções dos nossos seguidores e também da nossa cobertura aqui na ONU News. E por hoje é só. Vamos deixar um grande abraço para aqueles que nos seguem de Luanda, em Angola, e de Macau, na China. Até breve! E agora vamos ao bloco tão esperado, as vagas de emprego. Selecionamos algumas que encontramos pela cidade. Sabendo de alguma vaga, entre em contato conosco na TV Jacutinga. A fábrica Ana Gonçalves está contratando faxineira, overloquista, retista para máquina Shima. Entre em contato pelo telefone 3443-1416 e o final 3031, ou pelo endereço Rua Roraima, 45, Jardim Deia. O restaurante Casarão está buscando cozinheira com prática para início imediato. Contato pessoalmente na Avenida Senador Luiz Lisboa, número 34, ou ligue 99969-2212. A Malharia Star está buscando retilista. Contatos na fábrica, Rua Capitão João Pereira do Vale, 80, Parque Coronel Renault. O telefone 3443-6998. Essas são as vagas do programa. Sabendo de algumas vagas, entre em contato conosco, a TV Jacutinga. E o uso desse bloco é totalmente gratuito para informar as vagas de emprego. Essas vagas também estarão no nosso blog, tá ok? Participe do nosso programa, dando dicas, opiniões, buscando tirar dúvidas. Todos os programas estão no site abaixo. Até o nosso próximo programa.